o original, quando Jesus declara, ele diz que lá, ele fala, ou seja, eu estarei edificando a minha comunidade. Ou seja, pessoas que andam debaixo de um mesmo propósito. Que propósito? O propósito dele, que ele criou. Então é basicamente aqueles que fomos chamados para fora, não, querido. Nós fomos criados para vivermos em comunidade. Fomos criados para viver em comunhão. Então, quando Jesus inaugura esse povo que somos nós e começa esse trabalho, através do Espírito Santo, ele começa a criar uma comunidade, um povo, e ele vai citar lá, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que lá? Propriedade exclusiva de Deus. Então, quando alguém não quer viver debaixo dessa comunhão, dessa comunidade, ele precisa rever seus conceitos, porque tem gente achando que não precisa disso. Mas o conceito original, a ideia que Jesus trouxe, não é simplesmente chamados para fora. Nós somos chamados para evangelizar, para pregar as boas novas, para discipular, para curar enfermos, mas fomos chamados para vivermos em comunidade. Então, quando você começa a estudar o livro de Atos, e nós vamos lá em Atos agora, capítulo 2, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós vamos começar a ver como que essa comunidade vivia, ok? Amém? Como que essa comunidade, que hoje chamamos de igreja, vivia. Olha só na igreja, nessa comunidade. Atos 2, 42. Você está aí com sua Bíblia? Amém? Vamos lá? E eles se dedicavam ao quê? Ao ensino dos... Estou lendo na NVI, né? Ao ensino dos... E ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de quê? Cheios de quê? Diga comigo, temor. Não, você tomou café não? Estou na aula desde 5 horas, vamos lá. Todos estavam cheios de... Então fala para o seu irmão, temor. Isso. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora Atos capítulo 9, vai lá, passa umas páginas da sua Bíblia aí. Atos 9, 31. E aí o verso já vai começar a falar assim, a igreja, porque ela foi traduzida baseada na eclesia, porque foi escrito em grego, mas quando Jesus falou, ele falou em hebraico, kirla, a comunidade que ele criou, que ele formou, não era meramente uma revolução como Platão estava citando lá atrás, mas é algo que Jesus então cria, ele forma a sua comunidade, ele forma o seu povo, que ele chama povo de propriedade exclusiva. É o meu povo que eu estou formando. Amém, querido? E ele vai dizer, essa comunidade passava por um período de paz, Atos 9, 31. Passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samária. Ela se edificava, essa comunidade se edificava e encorajada por quem? Pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo como? Como é que vivia? Vivendo no temor do Senhor. Então aquela comunidade, querido, que nós chamamos de igreja, qual fazemos parte, essa comunidade, ela possuía uma identidade única. E o texto vai dizer isso lá em Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles gostavam de estar juntos, eles amavam estar juntos. Eles partiam o pão, comiam juntos, eles gostavam de comer juntos, porque isso é a ideia de intimidade, de relacionamento, e as orações não paravam, e a identidade era marcada, todos estavam cheios de temor. O texto vai dizer, havia muitas maravilhas, muitos sinais através dos apóstolos, e outra identidade deles, uma
que fazia parte desse contexto, obviamente, e era importante não, era fundamental. Todos eles andavam encorajados na direção do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que coordenava todas as coisas. Está entendendo isso, irmão? Amém? Então essa era a comunidade. A pergunta que eu faço a você, mas era o temor que os levava a tudo isso, ou era tudo isso que os levava a ter temor a Deus? Então, qual era a característica principal, tanto no Atos 2, 42 e Atos 9? Qual é a palavra que mais aparece? Temor. Então, a igreja, a comunidade, traduzido igreja, eclesia, mas é comunidade, eles andavam no temor do Senhor. A pergunta é, por andar no temor do Senhor, eles andavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na direção do Espírito, ou eles faziam tudo isso e aí gerava temor? Uma pergunta que eu deixo para você refletir. E aí, queridos, uma das coisas mais importantes, como falei aqui, que nós percebemos é justamente esse temor. Não precisa abrir sua Bíblia, mas Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes 12, 13 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Livro de Eclesiastes está terminando ali, terminando de escrever aqueles textos lindos ali, direções lindas para a nossa vida. Aí o autor vai terminar o texto dessa forma: a conclusão de tudo que se ouviu é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Por quê? Ele vai dizer, Eclesiastes 12, 13: porque isto é essencial para o homem. Então o texto está nos mostrando que a vida do cristão, a vida daquele homem e mulher que segue a Jesus, a base é o temor. A comunidade vivia em temor. Tanto em Atos 2 como Atos 9, a comunidade vivia debaixo de temor ao Senhor, ou temor no Senhor. É interessante isso, queridos. E a gente vê esse início da igreja acontecendo muitos sinais, muitas maravilhas, como que havia alegria, havia um amor na prática, eles compartilhavam tudo que tinham, eles viviam debaixo de muita simplicidade, eles louvavam a Deus, havia um crescimento real, dado pelo próprio Deus, crescimento real, diga comigo, crescimento real. Por quê? Porque as pessoas se convertiam, se arrependiam, eram muito bem discipuladas, porque havia temor. Você está entendendo isso, querido? Não era um crescimento porque tem show, porque tem cantor, porque tem luzes, porque tem fumaça, porque tem evento, porque não tinha nada disso, mas tinha poder de Deus, tinha sinais, tinha maravilhas, tinha ensino, tinha louvor, tinha tudo isso, querido, mas eles andavam debaixo do temor a Deus. Você está entendendo isso, irmão? A chave da comunidade cristã é o temor. Aleluia. A chave da minha vida, da sua vida. E é interessante que o texto vai dizer em Atos que aquela comunidade se tornou uma boa fama. Será que hoje a igreja, essa eclesia que se traduz aí, será que está debaixo de uma boa fama? O que você acha, irmão? Você acha que a igreja está debaixo de boa fama hoje? Hein? Sim ou não? Pode falar, meu irmão. Tá não, irmão. Vamos abaixar a cabeça e vamos falar a verdade. Ela pode ter uma boa fama para Jesus, em certo sentido, para alguns em certo sentido, mas no geral não tem boa fama. Por que não tem boa fama? Porque está faltando o quê? Temor.
A comunidade vivia debaixo do temor. E olha que interessante, o povo que estava ao redor daquela comunidade que crescia com crescimento real dado por Deus. Deus pegava as pessoas e levava ali para aquelas reuniões. O Espírito Santo ia salvando as pessoas. Os discípulos já abraçavam aquelas pessoas. Aqueles que tinham bens entregavam aos pés dos discípulos, e todos que tinham necessidades eram supridos. Ninguém tinha nada em falta. Por quê? Porque havia temor. Havia temor. Que coisa linda, queridos. E as práticas externas, como essa comunhão, como a ceia que acontecia, como as orações, esse compartilhamento, eles eram resultados de um único mover de Deus: o temor. O resultado era isso. Não era isso que levava ao temor. Foi o temor que levou a igreja, aquela comunidade, comunidade que vive debaixo do mesmo propósito, comunidade que vive debaixo de uma mesma unção, comunidade que vive debaixo do mesmo chamado. Não é chamados para fora, queridos. Nós somos chamados para viver em uma comunidade onde Cristo é Rei sobre tudo e sobre todos, onde vivemos debaixo de temor. Aleluia. E apesar de um dos significados mais fortes, talvez a palavra temor, muita gente olha temor como medo, mas temer a Deus não é ter medo de Deus. Porque se você tiver medo de Deus, quando você tem medo de alguém, o que você faz? Você foge dessa pessoa. Se você tem medo de passar na rua tal que você pode ser assaltado, você vai passar por lá? Não, você foge daquilo que você tem medo. Então temer a Deus não é ter medo de Deus. Está entendendo, irmão? Balança seu irmão aí com carinho. Está entendendo, meu irmão? Fala para ele aí. Tá ligado aí, meu irmão? Pastor, não vai ter louvor antes? Não vai ter não, vai ter palavra. Temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus não é ter medo. O temor a Deus nos aproxima. Aquela comunidade, eles tinham temor a Deus, e olha como eles viviam. Quanto mais temor, mais amor. Quanto mais temor, mais compartilhamento. Quanto mais temor, mais sinais e maravilhas. Quanto mais temor, mais busca no ensino do conhecimento. Quanto mais temor, a gente mergulha muito mais. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o... Então o perfeito amor de Deus já está em nós. O medo já bateu em retirada. O temor a Deus não nos gera medo. Somos aperfeiçoados no amor de Deus. Quando nos aproximamos dele, mais vamos temê-lo, e mais vamos amá-lo, e mais vamos conhecê-lo, e mais vamos servi-lo. Aleluia. Lembre-se, temor a Deus não é medo. Temor a Deus nos aproxima cada vez mais dele. Cada vez mais você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Cada vez mais você vai ouvir uma voz. Primeiro vai ser uma impressão, depois vai ser uma voz. Já teve essa experiência? Quem aqui evangelizou essa semana? Quem aqui teve aquela experiência que o pastor Tom fez aí, semana passada? Alguém teve? Vem cá, pastor, conta pra gente como é que foi. Tá combinado não, tá, queridos? Se prepara, levantou a mão, vou te chamar, hein? A paz do Senhor, amados. A experiência que eu tive foi lá na loja, né, a gente com um cliente, e chegou um determinado cliente para fazer um currículo, e ele começou a se queixar da vida. E nós começamos, fiz o currículo dele, eu falei, vamos orar porque Deus vai mudar a sua história. Eu creio num Deus que pode mudar a sua história. Você crê? Ele creio, mas as coisas são difíceis, né, pastor? Eu falei, mas vamos orar. E começamos a orar ali ao Senhor, naquele momento.
E eu falei, e você? Como está a sua vida com Deus? E ele, eu estou afastado, pastor. Aí, interessante, né, que eu como não tinha pego ainda a oração, né? Mas vamos orar agora, que você vai ser o momento de você voltar para o Senhor. Como você quer receber as coisas de Deus, se o teu coração não está com Deus? E ali nós oramos. Ele, pastor, eu estava precisando disso. O semblante muda na hora, o pastor Tom fala, o semblante muda na hora. E a pessoa sai dali como? Motivada. E a gente sente o quê? Útil no reino de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Quem mais teve uma experiência aí? Vamos lá. Você teve, Eliana? Então vem cá. Boa noite a todos. Foi com o meu sobrinho, né? Não, foi com o meu sobrinho, não, foi com o meu vizinho. É uma experiência de cura, né? Ele estava se queixando de dores no pescoço, né? Aí eu perguntei para ele se ele queria que eu orasse por ele. Aí eu coloquei a mão no pescoço dele e orei. Aí depois que eu terminei de orar para ele, ele falou bem assim, não tô sentindo mais nada. Aí eu falei, por quê? Ele, foi um milagre. Aí eu cheguei para ele e falei, foi um milagre que Deus fez. Amém. Aí ele aceitou Jesus. É isso aí, glória a Deus. Queridos, é muito interessante quando primeiro você tem a impressão, depois você vai começar a aprender a ouvir a voz. É quando você chega e você se deixa ser usado. Todo mundo, quem fez seminário aqui? Levanta a mão. Ué, cadê as vidas? Quantas pessoas você chegou junto? Na cara de pau. E aí, querido, posso dizer uma coisa pra você? A gente tem que quebrar o gelo, irmão. Se você não se ativar nisso, você não ouvirá a voz do Espírito Santo. Você vai achar que está ouvindo, mas não está ouvindo. Eu entrei numa das experiências que eu compartilhei com os irmãos, e eu fui para o Alcântara segunda-feira, e acertar algumas coisas, pagar as abençoadas das contas, e aí fiquei dentro do banco, procurando alguém. Falei assim, eu vou pegar alguém aí para poder falar de Jesus agora. Senhor, me mostra aí. Estou ativado, assim mesmo, um doido. Mas em pensamento, né? Tem que achar alguém. E aí nada, eu olhar para um, olhar para o outro. Todo mundo nervoso. Já viu caixa eletrônico lotado? Você fica nervoso em caixa eletrônico lotado? Aquela pessoa que está ali, aí ele fica lá no mundo da lua, o caixa já ficou vazio. Aí você, bora, irmão, ô, ei! Vazio. Você faz isso, irmão? Deus te cure, meu irmão. Deus te cure, meu irmão. Vai com gentileza, querido, ali, já está vazio, né? Que tem gente que é nervoso, irmão, né? E fica em cima de você. Teve um dia, eu com a pilha de coisas no caixa eletrônico, fazendo depósito, acertando conta, e a moça atrás, meu Deus, isso não vai terminar não acaba nunca, que não sei o que. E aí o nível de paciência vai. Você, Senhor, dá-me paciência para baixar o nível, né? Dá impaciência, na verdade, né? Cura, Jesus. Enfim, todo mundo tem essa experiência, né? E aí eu tava ali, aí, puxa vida, aqui no banco não foi. Aí entrei no Hortifruti, peguei algumas coisas lá no Hortifruti e tal. Quando eu tô indo em direção ao caixa, olhei para a caixa. Quando eu olhei para aquela menina, aí ao meu coração veio assim, ela está numa luta muito grande. Eu tive a impressão, não ouvi voz nenhuma, tá, queridos? Meu Deus, como é que é, pastor? Vem um anjo, você tem uma visão, é uma coisa assim, meio, né, sei lá, zen. Não é nada disso, querido. Você tem a impressão, você olha, assim, ela está numa luta muito grande. Aí esperei, cheguei no caixa. Boa tarde, tudo bem? Aí você tem que fazer igual o pastor Tom, né? Sorrir e acene. Dá aquele sorrisão, tudo bom? A menina estava fechada, né? Eu falei assim, aí ela começou a pesar as frutas. Eu falei assim, você sabia que Deus me colocou aqui para falar algo com você agora? Deus me disse para dizer a você, para você ficar tranquila, que Ele vai responder a tua oração. Você está numa guerra muito grande. Ela falou assim, eu estou mesmo, eu estou aqui ansiosa. E ela começou, estou muito ansiosa porque meu sobrinho, não sei o que, está com problema, eu tenho que ir embora, desse jeito falando comigo.
E ela pegando as sacolas, e eu tenho que ir embora, não sei o que. Eu falei para ela, calma. Deus manda você se acalmar seu coração. Ele me coloquei para dizer isso para você. Fique tranquila que Ele está se importando com a sua luta. Aí ela abriu um sorriso na hora. Ela abriu um sorriso, o ambiente mudou totalmente. Basta você dizer, Deus se importa com você. E a fila começou a esticar longe. E ela já querendo se emocionar, sorrindo, e você começa ali a falar daquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa. Fui para o estacionamento, falei, agora já era, agora vai ser todo mundo. Aí fui para o estacionamento e peguei o moço lá, falei, você já me conhece? Falei, conheço o senhor daqui, só sempre bota o carro aqui então. Mas agora eu queria dizer para você que Deus te ama, que Deus tem um plano na sua vida. Ele é mesmo, começou a chegar gente, não deu nem para a gente conversar direito. Falei, mas senhor Antônio, guardei o nome dele. Você não escapa. No outro dia fui no outro mercado. E aí, andando no mercado, pegando as compras. E eu fiquei, Senhor, me dá alguém para eu falar. Aí eu vi um vendedor da Piraquê assim. Será que é ele? Vou, não vou. E eu fiquei naquela. Aí fui para o caixa, olhei para todos os caixas. Falei, Senhor, qual caixa que eu tenho que ir para falar do teu amor? Aí apontei para um, é aquele ali, em nome de Jesus. E fui. Cheguei lá, uma senhora fechada. Quando eu cheguei, falei assim, você sabe por que eu vim trazer minhas compras para esse caixa aqui? Falei, por quê? Porque Deus mandou ficar nesse caixa aqui para falar para você que Ele se importa com você. A mulher não parava de falar, irmãos. Ela destrambelhou a falar sem parar. E ela estava revoltada com Deus. Ela estava revoltada com Deus. E ela falou, não vou falar qual o problema dela, obviamente. Começou a falar. Eu falei, deixa ela falar. E não via ninguém para pagar a compra. Falei, é Deus que mandou aqui mesmo. E ela falando e abrindo o coração. E eu falei, deixa ela falar tudo. Depois que ela falar tudo, começar a repetir, aí você corta, né? Quando você vai conversar com alguém fala muito, deixa ela falar. Quando começar a repetir, você corta, porque aí já chega, né? E aí, falou. Eu falei assim, não é à toa que eu cheguei nesse caixa. Eu estava ali e Deus mandou eu vir aqui falar com você. Ele se importa com o que você está falando. Você está falando que há 2 anos está pedindo algo a Ele e Ele não te responde. Mas sabe o que Ele me disse para falar com você? Ele me disse para dizer a você que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você quer fazer a sua vontade. Na verdade, Ele quer falar com você, mas quer falar sobre a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas você está nessa luta porque você quer fazer aquilo que você quer. Mas Deus mandou te dizer para você ir para casa, conversar com Ele, que Ele vai falar o que Ele tem para você. Ela, então eu vou para casa fazer isso. Então eu vou fazer isso. Então vai lá, conversa com Ele. Falei, glória a Deus. Cheguei em casa, tinha um jovem lá, fiz uma doação de esses tijolinhos, desmontaram uma churrasqueira antiga que tinha lá na casa de Pedro, e aí ficaram aqueles tijolinhos de barro. Meu vizinho, pastor, posso pegar para mim? Pode, vai jogar tudo fora. Aí veio o sobrinho dele, um jovem de 19 anos, perdeu o pai agora em fevereiro. E aí Deus já tinha colocado um sentimento muito de amor por aquele jovem, e ele veio com o carrinho e entrou lá em casa e foi pegar os tijolinhos. E eu falei, aí eu já falei na minha linguagem, né? Falei assim, ai cara, falei, deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Falei pra ele assim mesmo. Tem uma pessoa que me contou uma coisa de você. Ele, quem falou? Falei, Deus me disse uma coisa sobre você. Ele ficou assim, aí olhou. Sabe o que Deus falou sobre você? Deus me disse que você tem muitos sonhos, que você quer alcançar muitas coisas, mas Ele mandou te dizer que Ele quer bater um papo com você hoje. Ele quer trocar uma ideia com você hoje. Ele ficou me emocionado, apertou minha mão e foi correndo para casa, porque ele mora sozinho. E ele foi para conversar com Deus. E eu estou só esperando o resultado. É porque eu não aprendi a oração da legalidade, estou treinando no espelho. Porque eu estava treinando no espelho mesmo, irmãos. É treinamento no espelho.
Irmãos, quando a gente vive no temor do Senhor, você não fica esperando. Tem gente que esperando o pastor Tom voltar para ver como é que é. Você está esperando o que, comunidade de Jesus? Por onde o povo passava, eles foram expulsos de Jerusalém. Por onde eles passavam, eles faziam um estrago santo, irmãos. A Bíblia diz que por toda a Galileia, Samaria, todo lugar havia paz. E havia um crescimento da comunidade dos santos, chamada igreja. Porque eles viviam no temor do Senhor. E a gente fica esperando de domingo a domingo, de célula em célula. Quando que eu vou conversar com Deus? Quando eu vou ler sua palavra? Quando eu vou meditar? Quando eu vou parar? Pastor, mas eu não tenho jeito, irmãos, eu também não tenho. É porque a gente é pastor. É um negócio assim, meu irmão, você vai e fala. E deixa que o Espírito Santo de Deus fala por você. Pastor, estou cheio de problema, tá bom, e quem não tem? Quem aqui não tem um problema? Ou você acha que você vai ter que ficar bom para poder pregar o Evangelho para alguém, testemunhar de Jesus para alguém? Nós temos que andar no temor do Senhor. No temor, a igreja vivia no temor. Queridos, temer a Deus. Sabe o que esse temer a Deus envolve? Envolve reverência, envolve respeito, envolve obediência, envolve louvor, envolve submissão. Porém, para que tudo isso aconteça na nossa vida, para que tudo isso seja desenvolvido em cada um de nós, nós temos que conhecer quem Deus é. É impossível eu viver de maneira plena na comunidade de Jesus sem conhecer quem Ele é. Eu tenho que conhecer esse Deus santo. Diga, Ele é santo, Ele é justo, correto, misericordioso, benigno, amoroso, grande, todo-poderoso. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá fechar a porta do meu quarto. Eu tenho que ir ali estar meditando. Eu tenho que ir ali conversando. Eu tenho que ir lá no meu trabalho. Eu fui essa semana, voltei lá no restaurante onde nós fomos. E aí sentamos, eu e Eliana fomos lá orar no restaurante. Daquela experiência que o pastor Tom contou domingo passado aqui, que eu contei. E lá estava uma das proprietárias e nem todos os funcionários. E fomos conversar com ela. A Eliana estava junto, a Eliana não tinha ido ainda. E ela sentou para conversar com a gente. Eu perguntei, Fulana, como é que está o ambiente? Ela falou assim, depois daquele domingo é outro. Ó, como é que é? Estava lotado hoje? Pode dar um aplauso a Jesus. Ele tem mas tem diferente, é diferente. Patentear isso aí. E nós oramos ali, e ela falou assim, é outra coisa, os dois lá, que não se falavam há 2 anos, eles voltaram a ser amigos, estão conversando, brincando um com o outro. Aí eu chamo lá a cozinheira, né, não vou falar os nomes aqui, e aí ela veio, nós abraçamos, oramos ali dentro, e aí eu falava para aquela proprietária e dizia, e ela falava sobre o problema dela de estar em comunhão, porque o trabalho de restaurante é segunda a segunda, né? Trabalha direto. E eu falei assim, querida, sabe o que você tem que fazer? Fazer aquilo que o pastor Tom, nós falamos aqui semana passada. Esse ambiente tem que ser uma agência do reino de Deus. Quando eu falei isso, entrou uma família. Aí entrou uma família para poder almoçar. Falei, tá vendo aquela família ali? Ou seja, cada pessoa que entra no seu ambiente de trabalho, seu ambiente é uma agência do reino. E aí a gente pegou essa eclesia e colocou 4 paredes nela. E nós somos chamados para fora, mas fica todo mundo lá dentro. Nós somos a comunidade dos santos. Nós somos a comunidade de Jesus. Propriedade, é povo de propriedade exclusiva. E aí, querido, aí onde você está na faculdade, está sentado lá na sua carteira, Deus vai falar o teu coração e primeiro Ele vai te dar uma impressão. Você vai ter uma impressão. Eu tenho uma impressão que fulano... Quando Ele te der uma impressão, vai lá e fala, querido. Se você errar, se você acertar, amém.
É um tom diferente. Eu esqueci. Então, quando você estiver lá no seu trabalho, você está lá atendendo, lá no caixa do mercado, você está atendendo, de repente Deus vai colocar uma pessoa na sua frente, Ele vai dizer, fala para ela. Você vai ter uma impressão primeiro, depois você vai começar a ouvir a voz. Isso é maravilhoso, quando a igreja anda no temor do Senhor. E é interessante um detalhe aqui, um detalhe que eu esqueci de falar com vocês. Os textos que nós lemos aqui, não falava assim, porque os apóstolos andavam no temor do Senhor, porque os diáconos andavam no temor do Senhor. Mas o que o texto diz, os 2 versículos? Toda a comunidade, ou seja, igreja, todos andavam toda a igreja, não era um grupinho, não era uma comissão, não era um ministério de louvor, não era a intercessão, não eram os apóstolos. A igreja vivia no temor do Senhor, aleluia. Então, quando a igreja vivia no temor do Senhor, as coisas aconteciam desse jeito. Não é para mim, querido, não é só para você não, é para nós. Você está entendendo, irmão? O temor do Senhor é para nós. Esse temor vai te afastar do pecado, meu irmão. Essa busca pelo Senhor vai te afastar do pecado. Quando aquela tentação bater a sua porta e você tiver, como diz o pastor Tom, igual Homem-Aranha, né? Subindo pelas paredes. Deus vai te abençoar e vai te dar uma janela de escape. Uma janela de escape. Você vai se livrar desse pecado aí que está te atormentando e que está te escravizando e que está destruindo a sua casa, a sua família. Essa pornografia na internet, esse adultério escondido, esse roubo escondido, essas mentiras pequenas, mas são mentiras, enfim, essa religiosidade vazia. Quando a gente mergulhar no temor, no conhecimento de quem Ele é, nós vamos ampliar esse temor, desenvolvido pelo conhecimento de quem Deus é. Quando você vai lendo os salmos, você vai conhecendo quem é esse Deus maravilhoso que você serve. Esse Deus que nos cura, que nos liberta. E aí você vai ficando mais submisso. E você não vai ter medo, você vai ter reverência, você vai ter amor, você vai ter respeito. Mas você vai sair correndo e vai mergulhar nos braços dele, porque Ele não vai deixar você cair no chão, porque Ele é seu Pai. Você vai poder confiar nele plenamente. É aquele filho que diz, pai, eu posso pular. Posso pular. E você diz, pode, filho, mas eu posso, pai. Pode confiar. E Deus vai dizer, você pode pular, meu filho, eu estou te segurando. Você vai ter essa intimidade, querido, porque o temor leva a isso. Provérbios 8:13 diz que temer a Deus é odiar o mal. Deus abomina o pecado, mas Ele ama. Você sabe disso, pecador. Nós não podemos viver com medo de Deus, querido. Nós temos que viver juntos dEle. Esse medo tem afastado tanta gente. Essa religiosidade barata, vazia, de domingueiros, de crentes só de cultos, crentes só de eventos, crentes só de programas, crente só de células. Querido, o temor a Deus era a vida diária da igreja. Pastor, mas aquela igreja tinha problemas? Muitos. Tinha lutas? Muitas. Tinha perseguições? Muitas. Tinha desemprego? Tinha. Queridos, eles viviam um caos financeiro. Mas olha só, que no meio do caos financeiro daquela época, ninguém tinha nada em falta. Se você acha que o Brasil está em crise, aquele povo naquela época, meu irmão, você não sabe o que é crise. Eles pagavam impostos altíssimos ao Império Romano. Eles eram perseguidos o tempo todo, mortos. E a Bíblia diz que não faltava nada àquela comunidade, porque havia temor. Aleluia.
Sabe, queridos, quando nós pecamos, a gente vai conhecer na palavra, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de quê? Diga toda injustiça. Ele vai nos tirar de tudo que nos afasta dEle, porque Ele nos quer pertinho dEle. Ele quer que a gente escute a voz dEle. Nós temos a promessa de que nada vai nos separar do seu amor. Romanos 8, 38, 39. Temos a promessa em Hebreus 13, 5, que diz que Ele nunca vai nos abandonar. Fala para o seu irmão aí, meu querido: papai nunca vai nos abandonar. Ih, meu irmão, fala direito. Ah, mas peraí, pastor, chamar Deus de papai, Abba, pai, paizinho. Quando você chama seu pai de papai, você está chamando ele de qualquer coisa, meu irmão? É porque você chamou seu pai de papai, você está dizendo que não vale nada? Você está desrespeitando ele? Pelo contrário, isso significa que você o ama, que você o quer, que você o respeita, que você quer o seu lado. Ele é o nosso papai mesmo. Temer a Deus é algo gerado por esse conhecimento de quem Ele é, por sua palavra. É você ler a palavra, é você buscar essa intimidade. Certamente isso vai influenciar as nossas vidas. Temer a Deus não vai resultar a tua vida sem luta, sem prova, sem guerra, sem problemas. Pelo contrário, querido, mas uma vida que você vai aprender a ser vitorioso. Nos dias bons e dias ruins, você vai passar por cada momento dele vitorioso, porque tem gente que perde até na alegria. Tem gente que se perde na alegria, tem gente que se perde na vitória. Tem gente que troca Deus pela vitória. Mas o Senhor vai te ensinar. Porém, nós temos um grande problema a ser resolvido. O pecado gerou a morte, nós sabemos disso. Esse pecado nos separou dessa vida em Deus e com Deus. E tudo que existe de malefício hoje na terra, todos os males que nós assistimos hoje, que atingiu a todos nós, foi justamente esse pecado que trouxe à nossa sociedade. Porque se abriu uma porta de ilegalidade, uma porta enorme foi aberta, e o inimigo das nossas almas, Satanás, ele trouxe então todo tipo de mal, e nós absorvemos isso. Porém, a palavra de Deus diz que Ele mesmo providenciou a maneira de o homem restabelecer isso. E Deus então decidiu restabelecer esse relacionamento. E através de Jesus, na cruz do Calvário, Ele veio destruir essa legalidade dada por nós. E nós vamos retomar com Ele. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você irá carimbar o passaporte para a sua vida eterna. Porque Ele diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E isso nos leva de volta à presença do Senhor. Aleluia. É aí que nós começamos a conhecê-lo. É aí que você começa a conhecer Deus. Você que se decidiu há pouco tempo, você fez essa oração de confissão, você fez essa entrega, quebrando essa legalidade, e aí agora você começa a conhecê-lo. Vou te falar uma coisa, você novo convertido, comece a mergulhar nessa presença. Não tem ninguém nesse lugar mais importante para você, nesse lugar ou na sua vida, do que aquele que te salvou. Se você o conhecer, a Bíblia diz que Ele te liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. E aí você vai começar a conhecer cada uma de suas promessas. Quando nós tememos a Deus,
a nossa vida ela é transformada. Quando nossa família anda no temor a Deus, a nossa casa é transformada. Mas quando a igreja, a comunidade cristã, a comunidade dos santos, a comunidade que Jesus criou, anda no temor a Deus, a sociedade ao nosso redor, ela é transformada. Quem aqui não quer ver sua cidade transformada? Quem aqui não quer ver sua casa transformada? Anda no temor do Senhor. Anda no temor do Senhor. Mas como eu posso viver debaixo desse temor que nos aproxima de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer: iniciar um relacionamento verdadeiro com Ele por meio de Jesus Cristo. A primeira coisa que você faz para começar a entender desse temor e a desenvolver esse temor, e não vai fazer você fugir dele, vai fazer você se aproximar dele, é entregar sua vida a Jesus. Essa é a primeira coisa que você faz, é reconhecer que Ele morreu na cruz por você. Como diz Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com o coração crer e com a boca confessar, você vai carimbar o passaporte para o céu. Depois, o que eu faço? Você vai começar a ler a palavra, e você vai começar a guardar essa palavra no seu coração. À medida que você vai lendo a palavra todos os dias, você começa a guardá-la. Vai guardando, é como um tesouro que você está guardando no seu coração. Você está entendendo, querido? Você não está no WhatsApp não, né? Pelo amor de Deus. Amém. Amém. Está anotando, tá? Pastor André está anotando, não está no WhatsApp não, tá, gente? Ele está olhando, e lá, pastor, ó, WhatsApp, na cara de pau, atrás do pastor, ninguém vê. Está anotando a mensagem. Isso que é líder eficiente, esperto, tá ligado. O que eu estava falando? À medida que você lê a palavra, você vai guardando. É como se você estivesse enchendo o baú de tesouros. Porque quando você precisar do tesouro, você vai tirar lá de dentro do baú e vai colocar. E você vai comprar tudo aquilo. Não estou falando de bens não, tá, querido? Você vai adquirir tudo aquilo que você quer, porque o seu tesouro vai estar lotado da palavra. Seu baú vai estar cheio. Quanto mais você lê, você vai guardando. Pastor, mas eu não consigo viver ainda. Vai guardando a palavra, vai lendo e vai guardando a palavra. Terceiro, aí você vai começar a aplicar essa palavra no dia a dia. Então quando você, um exemplo, mentia, e a Bíblia diz lá no Novo Testamento, aquele que mente, não minta mais, conte a verdade. Você, opa, tirei do baú a palavra que é a verdade. Querido, eu não posso falar essa mentira, isso é mentira, eu não posso, porque o meu tesouro está no céu. O meu tesouro diz que eu não posso mentir. Mas você vai perder seu trabalho. Então eu lamento, tchau, porque o meu tesouro está lá no céu. O meu tesouro está bem guardado. Você pode ter certeza que seu patrão vai te valorizar muito mais, querido. Pode ter certeza disso. Então você começa a aplicar essa palavra. Vê uma palavra contrária, vê uma palavra torpe contra você, vê uma palavra de ofensa, aí você tira lá do tesouro a palavra que você guardou. E aí você aplica. Se teu inimigo tiver fome, se ele te maldizer, ou seja, se ele lançar uma maldição sobre você, lança uma bênção sobre a vida dele. Você está tirando o tesouro que você guardou, a palavra. Você está entendendo isso? É isso que vai gerar temor, querido, em você. Mas o que? Mas o que eu posso fazer para viver debaixo desse temor que me aproxima de Deus? Eu agora vou começar a compartilhar o amor de Deus aos outros através do testemunho. Aí aquela impressão que eu te falei, você está andando lá, você olha para o Anderson, um exemplo, Deus está me falando algo sobre a tua vida, e aí você lança a palavra, aquilo que Deus colocou no teu coração, a impressão que você teve, e deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto na sua vida, e você vai perceber o quanto Deus pode te usar. Você viu a Eliane falando aqui? A pessoa fica rindo da Eliane, né? Você botou a mão no enfermo para ser curado? Não.
cuidado, porque Pedro era chamado de doido e andou sobre as águas, querido. Ele ia falar, e Pedro é doidão, Pedro é malucão, Pedro, né? Pedro é isso, Pedro é aquilo, outro, Pedro é isso, Pedro é aquilo, outro. Mas Pedro andou sobre as águas, você não, nem eu. Ah, Pedro é isso, Pedro é afoito, Pedro é ignorante, Pedro não sei o quê. Pedro coloca tudo na frente, logo vai colocando, é orgulhoso. Mas Pedro andou sobre as águas, nem eu nem você andamos, querido. Então é bom quando a gente é assim, coloca a mão sobre o enfermo e cura. Parabéns, Eliane. Isso aí. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. É tirar esse medo, querido. Tirar esse medo. Deus ama cada um de nós e Ele quer nos usar poderosamente. E mais, o que eu posso fazer? Ajude os outros a conhecerem mais e mais de sua palavra. Pega essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. O que nós aprendemos aqui nesse seminário não se trata de igreja local simplesmente, querido. Se trata de reino. Se trata de reino. Talvez eu nunca mais verei aquela moça lá do Hortifruti, eu não sei. Eu não chamei para vir para o Ministério EV chamar. Meu evangelismo não é, eu queria te fazer um convite para ir lá no culto. E a gente acha que isso é evangelismo. É bom, não é ruim, mas isso é pulguismo, querido. Lembra do pulguismo? Mas isso é pulguismo, a gente repete o que os outros fazem. Mas eu não sei se eu vou encontrar, mas eu não chamei para ir para o Ministério EV chamar. A gente, quando termina a oração da legalidade, querido, procure uma igreja próxima. Se for próximo da gente, eu quero te fazer um convite para estar junto com a gente. Se não for, procure uma igreja próxima, porque nossa visão é de reino. Compartilhe a palavra, mas ajude essas pessoas a andarem naquilo que Deus tem para a vida delas. Ajude os outros a conhecerem mais e mais da sua palavra. E aí essas pessoas vão saber quem é Deus. Quem é papai? Quem é esse Deus que nos ama? Sabe, queridos, eu estava lendo o Salmo 105 hoje. Os versos de 1 a 4. Abra sua Bíblia aí. Salmo 105. Eu achei tão lindo, queridos. Salmo 105, de 1 a 4. Fica de pé em nome de Jesus, com a sua Bíblia aberta. Olha só o que está escrito aí. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Deem graças ao Senhor. Ele não começa aqui, vamos começar a pedir agora, não. Vamos dar graças ao Senhor.